Glórias a Deus. Lucas capítulo 17, versículo 11. Acharam? Tem alguém perto de você sem o Evangelho? Se tiver, compartilhe a leitura. Está escrito o seguinte: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Amém? Vou reler o versículo 13. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Agora eu falo mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em Belém do Pará repete em seguida. Vamos lá. E levantaram a voz. Você não levantou a voz. Vamos de novo. E levantaram a voz. Oh, beleza. Vamos levantar mais um pouco ainda? E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Quem acredita que isso aconteceu? Então vamos aplaudir esta palavra e vamos levar não só Belém, mas o estado do Pará e todo o Brasil a adorar, e até as nações da Europa, da África, da América. Glorifique a Deus enquanto você aplaude. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh glória! Pai querido, em toda parte tem alguém te aplaudindo, te glorificando. Abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém veio aqui em Belém do Pará para ouvir um homem, todos querem ouvir o Senhor falar. Então vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Quando Jesus saía de Jerusalém e ia para Galileia, ele tinha 2 caminhos que poderiam ser feitos. Um era mais curto, demorava aí 3 dias, e o outro mais longo, chegava até a 5 dias. Então ninguém gostaria de fazer o caminho mais comprido. O caminho mais curto passava pelo território de Samaria. E Samaria, apesar de estar dentro de Israel, na época de Cristo e desde antes de Cristo, era um território considerado imundo, impuro. Porque no ano 630 antes de Cristo, um rei assírio chamado Assurbanipal dominou aquela região de Israel, e para controlar o território levou 5 povos estrangeiros para morarem lá. E esses povos estrangeiros que o rei Assurbanipal levou, esses povos eram místicos, idólatras, e alguns deles até faziam sacrifícios de crianças. Então, por causa disso, Samaria foi ocupada por não-judeus. Samaria foi ocupada por estrangeiros de várias partes, de vários credos, e os judeus odiavam os samaritanos e os consideravam ritualmente impuros. Nenhum judeu queria ter contato com os samaritanos ou com qualquer coisa que fosse deles. Por isso que os judeus, quando saíam de Jerusalém e iam para o norte do país, preferiam um caminho mais longo, só para não passar perto dos samaritanos. Porém, Jesus
quando estava aqui, saía de Jerusalém e ia para Galiléia, fazia questão de passar pelo meio de Samaria, o território considerado imundo, idólatra, feiticeiro, amaldiçoado, porque Jesus sabia que justamente aquelas pessoas precisavam de libertação e de salvação. Então Jesus era sempre, quase sempre, muito bem-vindo em Samaria, mas os samaritanos também não gostavam dos judeus. Então Jesus estava passando, olha, pelo meio, conforme eu li aqui para você, pelo meio de Samaria e da Galiléia. A Galiléia pertence a Israel, mas na época de Cristo era o território mais pobre e miserável, o mais ignorante, o mais desprezado de Israel. Então veja, a Galiléia também não era bem vista, e Jesus foi colocar o seu ministério lá na Galiléia, a ponto de ser chamado de Galileu, não é? Os judeus diziam assim: pode vir alguma coisa boa da Galiléia? Quando falaram que Jesus era de Nazaré, disseram de Nazaré, e vem alguma coisa boa de lá? Porque Nazaré fica na Galiléia. Então Jesus mostra que ele gosta de passar no meio de quem está precisando, especialmente dos que sofrem nas mãos de Satanás, ou os que estão nas garras do demônio. Por isso que eu vim tão feliz para Belém do Pará hoje, cheguei hoje, vim para cá, porque esse estado do Pará, minha gente, eu li que se fosse um país, esse estado é tão grande que seria o 22º maior país do mundo. Eu li que o Pará é tão grande que caberiam aqui dentro toda a região sudeste, ou seja, São Paulo, Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, e ainda sobra lugar para eu fazer uma casinha. Só que aqui há muita coisa acontecendo no mundo espiritual, vocês sabem disso. Porém, Jesus Cristo faz questão de passar pelo meio de Belém do Pará, e Ele está passando aqui no meio de cada um de vocês, e Ele está operando sinais, prodígios e maravilhas, como já fez antes da mensagem. E enquanto você escuta a palavra, muito mais ainda Ele vai operar na tua vida. Enquanto você estiver ouvindo essa palavra, Jesus está passando no meio do povo e derramando as bênçãos. Aí, lá, pertinho de Samaria, de uma certa aldeia, saem 10 leprosos. Agora veja só, naquela época de Cristo, um leproso era considerado imundo. Assim que se detectasse que o homem ou a mulher, ou mesmo o jovem, estivesse com a lepra, não importa quem fosse, teria de sair do convívio da família, teria que sair do bairro, teria que sair da cidade, teria que sair do convívio das pessoas e ir para o deserto. Era um exílio por causa dessa doença, e esse exílio estava ordenado aqui na palavra de Deus, minha gente. Eu quero que você vá comigo no livro de Levítico, capítulo 13, versículo 46, lá no Antigo Testamento. Todos os dias em que a praga da lepra estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial, fora da aldeia, fora da cidade, fora do convívio da família. Habitará só. Por quê? Porque era contagiosa essa doença. E o leproso ainda era obrigado a se afastar das pessoas, e quando estivesse por acaso um incauto se aproximando, uma pessoa sã, a palavra mandava que o leproso gritasse: imundo, imundo, eu sou imundo. Olha que coisa. Então, para onde que os leprosos iam, já que não podiam viver entre os judeus? Para o deserto, sim. Mas para onde?
para o território imundo de Samaria. Já que eles são imundos, Samaria era considerado um território impuro, então eles iam para Samaria. E quando Jesus estava passando lá, 10 leprosos começaram a gritar para ele de longe. Eles pararam de longe, porque a lei proibia eles de se aproximarem. Se qualquer leproso tentasse intencionalmente se aproximar de uma pessoa sã, as pessoas sãs tinham ordem para pegar pedras e atirar até matar. Então o leproso, ele parava de longe. Esses 10 aqui, eu li para você, eles pararam de longe e fizeram esse apelo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Todos cobertos de feridas, trapos imundos que vertiam água, sangue, aquele líquido das feridas abertas, o corpo coberto de cicatriz, o rosto desfigurado, a boca, as mãos, enfim, todo o corpo, a roupa cheirava mal. E eles andavam juntos, já que eram todos uns miseráveis, já que eram todos 10 leprosos imundos, eles andavam juntos. E repara uma coisa engraçada, minha gente. Toda pessoa que é impura diante de Deus, ela anda com outros impuros. Repara nisso. Os viciados em crack andam juntos, em bandos. Eles formam até bairros. Em São Paulo tem a Cracolândia. Eles formam comunidades. Repare que quem é impuro porque tem um vício da bebida, ele só anda com um cachaceiro também, ou com outros viciados. Eles não andam com pessoas sãs, eles mantêm uma distância. Se depender da pessoa impura, ela sempre vai ficar de longe, pedindo ajuda para Jesus. Olha aqui, ó. E entrando numa certa aldeia, né? Jesus entrando, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e ficaram dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Mas de longe. As pessoas que estão com vícios, que estão com demônios, que estão com perturbações espirituais, que estão com a vida destruída por vários motivos, querem o socorro de Deus, mas ficam clamando só de longe. Ficam só de longe pedindo socorro. Olha, eu sou testemunha disso, porque depois que Jesus me libertou, nem assim eu queria ir para a igreja. As pessoas, de um modo geral, elas querem que Jesus tenha misericórdia e abençoe, mas elas querem ficar de longe. Querem um milagre, mas querem manter distância de Jesus. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque você falou: olha, eu estou realmente com a vida arrebentada, destruída, mas eu só vou encontrar solução para o meu problema se eu ficar pertinho de Jesus Cristo. E hoje você veio aqui, pode ter certeza, Jesus está passeando no nosso meio. Você não precisa nem clamar: tem misericórdia de mim. Ele já está te abençoando. Mas de um modo geral, eles não querem vir, eles ficam de longe. Vão comigo para a igreja, domingo, o pastor João Ribeiro Palharim vai estar aqui em Belém. Não vai dar para eu ir, leva o meu nome lá, pede oração. Pede para orar pela minha vida. Vão comigo para a igreja, domingo. Olha, não posso, tenho outro compromisso, mas eu preciso tanto da ajuda de Deus. Leva o meu nome lá para o pastor orar. Não é bem assim, minha gente? Eles querem o favor, a misericórdia do Senhor, mas ficam de longe, não se aproximam. Aí Jesus disse-lhes, olha aqui, acompanhe no versículo 14. E Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Espera um pouquinho, se o leproso não pode se aproximar de uma pessoa sã, como é que ele vai se aproximar do sacerdote? Como é que ele vai se mostrar ao sacerdote? Isso só seria possível se o leproso estivesse curado. Porque o livro de Levítico, capítulo 14, a partir do versículo 1, diz exatamente isso. Quando a pessoa ficasse curada da lepra, então deveria se apresentar ao sacerdote.
mas só se já estivesse curado da lepra. Leproso não, leproso fica longe. Então os 10 leprosos gritaram: tem misericórdia de nós. E Jesus teve, e liberou uma palavra de fé: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Em outra palavra, vai para a igreja, meu filho. Para de ficar gritando de longe, para de ficar seguindo de longe, vai se apresentar para o sacerdote. Mas só podia se apresentar ao sacerdote se já estivesse curado. Mas eles não estão curados, eles são 10 leprosos. Porém, tiveram fé para obedecer Jesus. Porque eles poderiam dizer: está doido, eu não vou não, vão mandar me apedrejar, eu vou morrer, não vou não. Pelo contrário, eles tiveram fé para obedecer. Os 10 leprosos disseram: Jesus está mandando, então vamos. Vamos mesmo, então vamos. E aqueles 10 esfarrapados, imundos, mal cheirosos, cheios de chagas e feridas que cobriam o corpo todo, da cabeça aos pés, foram andando. Aí um olhou para o outro: espera aí, você tinha uma baita ferida aqui no rosto, sumiu. E você também? Você também tinha uma feridona na cara, sumiu. E olha ele, a minha mão era toda esfarrapada, cheia de chagas, as feridas não fechavam, e as minhas mãos estão boas. Os 10, caminhando e obedecendo a Jesus, foram curados, os 10. Sabe o que me alegra nisso? Que Jesus não liberou a cura só para um ou para outro. Ele liberou para os 10. E 10 na Bíblia é o número da totalidade. Olha para mim, tem muita gente aqui, muito mais do que 10, hein? Mas Jesus está liberando a bênção ao mesmo tempo agora. Não é um ou outro que está recebendo o milagre. Ergue as tuas mãos. Não é um ou outro que está recebendo o milagre. Se você tem fé para obedecer, então toma posse do teu milagre aí agora, e dá uma grande salva de palmas para Jesus, e diga: olha, o meu milagre aconteceu, eu estou vendo o meu milagre. Toma posse. Olha aqui, acompanha comigo essa passagem que eu sei que você conhece muito bem. O versículo 14 termina assim: e aconteceu que indo eles ficaram limpos. Ficaram limpos porque obedeceram a Jesus, tiveram fé para obedecer. Então foram embora para obedecer a ordem de Jesus. Claro que o camarada está pensando: agora eu estou curado, eu posso ir para minha família, eu posso ir para minha casa, eu posso ir para o meu trabalho. Mas antes, eu tenho que obedecer a ordem de Jesus, porque é assim que a lei mandava. Eu tenho que me apresentar ao sacerdote. Então aqueles 9 curados, eles obedeceram a Jesus e foram primeiro se apresentar ao sacerdote, porque assim mandava a lei de Moisés. Mas um deles pensou: espera aí, me apresentar a sacerdote? O que o sacerdote fez por mim? O sacerdote me expulsou de casa. O sacerdote me mandou para o deserto. O sacerdote me isolou. O sacerdote dizia que eu era um imundo, um impuro. Eu tenho alguém melhor do que o sacerdote. Eu tenho o sumo sacerdote, o sacerdote de todos os sacerdotes, o meu sacerdote. Foi isso que ele pensou. Foi isso que ele pensou. Eu me apresentar para um sacerdote? O sumo sacerdote está ali, aquele que me limpou, que me purificou. É para ele que eu vou me apresentar. Vá comigo na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11.
Olha como aquele leproso que falou: não, vou me apresentar para Jesus. Olha o que diz aqui Hebreus 9:11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Esse samaritano discerniu que a pessoa que ele tem que buscar é Jesus Cristo. E ele volta, ele vem sozinho. Acompanhe comigo, estou no versículo 15. E um deles, vendo que estava são, vendo que estava curado, não é? Voltou glorificando a Deus em alta voz. Você vai voltar várias vezes nesta igreja glorificando a Deus em alta voz. É muito milagre que Ele está liberando para você aqui agora. Você vai voltar glorificando a Deus em alta voz. E se eu fosse você, glorificava agora em alta voz. O máximo que pudesse, dava glória a Deus bem alto, porque ele voltou dando glória a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era o quê? O que está lendo aí? E este era o quê? Samaritano. Era o mais desprezado dos 10. Aos olhos humanos seria o que menos merecia, porque ele era um pagão, ele era um estrangeiro, sei lá que fé que ele tinha antes. Eu só sei que quando ele recebeu a bênção de Jesus, ele encontrou a verdade, e ele voltou para Jesus, com o rosto em terra. Olha aqui, ele cai de joelhos aos pés de Jesus, e ele coloca o rosto em terra, dando-lhe graças. Obrigado, Jesus, obrigado, 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 obrigado. Um coração agradecido, uma pessoa que tem um coração grato, Deus gosta muito disso. A carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, diz assim no finalzinho: e sede agradecidos. Gratidão, amados, gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Ele ficou dando graças, obrigado, obrigado. E ele era um samaritano. Ele começou a adorar Jesus. Se Jesus fosse só um judeu, ou um simples profeta, ele diria o que Pedro disse uma vez: levanta-te, porque sou homem como tu. Mas Jesus deixou o homem ali curado, chorando, glorificando, dando graças, rendido aos pés de Jesus, porque Jesus não é um homem qualquer, não é um profeta qualquer, ele é o Filho de Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Jesus recebeu a adoração daquele homem curado, e Jesus respondendo disse, versículo 17, acompanha aí, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Onde estão os 9? Infelizmente, até hoje é assim. Pessoas procuram Jesus enquanto estão precisando, depois que receberam a bênção não voltam mais. Infelizmente é assim, se entristece demais o coração de Deus. A gente tem esse comportamento errado. A gente só procura Jesus quando está na pior, quando está com a vida arruinada, destruída. Aí Jesus abençoa a pessoa e ela se esquece que foi Jesus que fez isso. Ela nem volta mais. É muito triste isso. E onde estão os 9? Jesus está perguntando, onde estão os 9?
Não houve quem voltasse para dar glória a Deus? Jesus está perguntando, não houve quem voltasse para dar glória a Deus? Eu quero ver se você vai voltar aqui sexta-feira que vem. Eu quero ver se você vai voltar aqui domingo agora. Porque Deus repara nessas coisas. Olha aqui, Deus está liberando um monte de bênçãos para você. Seja agradecido, pega o teu milagre e volta para dar glória a Deus. Volta para glorificar a Deus. E não procura a Deus só quando está com dor de barriga não. Depois que já sarou, continua procurando, adorando aos pés dele, como fez esse moço. Curado, não precisa mais de Jesus, o mal dele desapareceu, mas ele quer ficar aos pés de Jesus. Amém? Ele quer continuar prostrado e dando glória a Deus. Jesus pergunta, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Preste atenção na diferença entre esse que voltou para agradecer e os outros 9 que não voltaram. Aqueles 9 tiveram fé para obedecer e foram curados. Mas só este que voltou aos pés de Jesus é que teve fé para ser salvo. Você pode ir aos pés de qualquer homem, do presente ou do passado, buscar socorro, ajuda, mas nenhum deles vai te salvar. 9 tiveram fé para obedecer e receber a cura, mas só um teve fé para voltar, se ajoelhar aos pés de Jesus, fé para ser salvo. Aqueles outros 9 só foram curados. Escute, são poucos os que se salvam? Perguntaram para Jesus. Jesus disse, se esforcem para entrar pela porta estreita, porque são poucos sim os que se salvam. Será que a proporção é essa? De cada 10 só um salva? E aonde se encontra a salvação? Aos pés de Jesus Cristo. Então toda a igreja fique de pé. Que adianta você vir aqui, hein? Pensa comigo. Vir aqui, receber tantos milagres, tantas bênçãos, curas, prosperidade, libertação, paz, família abençoada, enfim, que adianta você receber tudo, e no final não ser salvo? Não adianta apenas ser abençoado, ou receber apenas um milagre. O que importa é ter fé para ser salvo. A cura é um benefício que Ele te dá. A libertação é um benefício que Ele te dá. A prosperidade é um benefício que Ele te dá. Mas o maior de todos os milagres é a salvação que Ele te dá. E Ele quer te dar essa salvação agora. Ó, eu vou fazer um convite agora, para você vir aqui se colocar aos pés de Jesus. E eu já vou ficar até ajoelhado aqui, porque eu já estou aos pés de Jesus. Vou fazer um convite para você que quer entregar a vida para Jesus e ser salvo, salva, sair do seu lugar e vir aqui para frente. Vem para cá. E está vindo. Vem para cá e está vindo. Esse é o maior milagre de todos. Vem aqui receber o milagre da salvação. Olha, pessoas vindo para serem salvas. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem. Mais do que a riqueza, mais do que a saúde, mais do que a libertação, mais do que qualquer outra coisa, é o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É aos pés de Jesus que você encontra a salvação. E está vindo mais, vamos aplaudir mais. Pastor, eu quero ir aí na frente, então vem. Você está vindo para receber Jesus como único, suficiente, exclusivo
e eterno Salvador, e está chegando mais. Vamos aplaudir mais. Eu quero chamar aqui na frente todos os filhos pródigos, pessoas que não estão indo mais em igreja nenhuma, e hoje a igreja do desviado é a maior igreja do mundo. E eu quero tirar você da igreja dos desviados e trazer você aqui para a igreja do Senhor Jesus. Trazer você, filho pródigo, trazer você, filha pródiga. Todos que estão sem igreja, todos os filhos pródigos, vem aqui para frente agora, porque Ele vai restaurar a tua vida. Ele vai dizer hoje para você: a tua fé te salvou. Tem mais, vem filho pródigo, vem filha pródiga. Isso, venha, venha. Vem, olha, estão chegando, vamos aplaudir mais. E estão chegando, e estão vindo. Vem, filho pródigo, o pai está te esperando de braços abertos. Vem, filha pródiga, o pai está te esperando de braços abertos. Vem. Oh glória, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Que coisa mais linda, isso é lindo demais. Está vindo mais, vamos aplaudir. Está vindo mais, oh glória. Vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Oh glória, vem filha pródiga. Vamos aplaudir, igreja. Está tendo festa no céu. Está tendo festa no céu. Isso, se ajoelha, isso. Quero chamar aqui todos aqueles que não querem mais seguir Jesus de longe. Pastor, eu estou meio distante de Jesus, eu vou confessar para o Senhor isso. Eu ando meio distante, com a vida espiritual praticamente vazia. Eu estou esfriando a cada dia. Eu quero andar mais perto de Jesus. Eu quero estar tão perto de Jesus, com meu rosto tão aos pés dele, que eu sinta até o cheiro das suas sandálias. Eu quero ter mais intimidade com Jesus. Eu quero estar tão perto dele que eu sinta o perfume de Cristo. Você que quer esse renovo na sua vida espiritual, você que quer essa aproximação com Jesus, você que não está contente com a vida espiritual que leva hoje, e você quer mais, você quer muito mais, vem aqui para frente comigo que nós vamos orar. Hoje você vai sentir o bom perfume de Cristo na tua vida. Vamos aplaudir, igreja. Vamos nos prostrar diante dele. Tão pertinho que a gente sente o cheiro de Jesus Cristo. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV. Nós estamos na Paz e Vida de Belém do Pará. Jesus falou com você agora, quer parar de seguir Jesus de longe, quer entregar a vida para Jesus, quer se prostrar diante dele, se ajoelhe ao lado do teu televisor. Se você está vendo essa mensagem no youtube.com/joãoribe ou facebook.com/joãoribe, se ajoelhe aí ao lado do teu computador. Se você está ouvindo esta mensagem pela rádio, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio. E se você está em trânsito e não tem como se ajoelhar, então mande um sinal para Deus e coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo aqui na sede da Paz e Vida de Belém do Pará. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. E ore desta maneira comigo, ore assim: meu Deus e meu Pai, nunca mais vou clamar de longe, nunca mais vou ficar distante. Eu quero ter tanta intimidade, tanta proximidade com o Senhor, que eu sinta até o teu bom perfume. Por isso, meu Senhor, me recebe agora. Eu te glorifico, eu te dou graças, eu te bendigo e peço ao Senhor, perdoe agora todos os meus pecados,
e escreve o meu nome no livro da vida, e me dê, Senhor, junto com o meu perdão, a alegria da minha salvação, porque eu declaro que para todo sempre o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém.